Olá, amigos e amigas. Então vamos para a nossa terceira aula deste bloco de matérias. Iniciamos com a NR10, depois a NR33. Hoje falaremos sobre detecção de gases e controles atmosféricos. E para que a aula flua melhor, então vamos relembrar alguns conceitos, né? Ah, o reconhecimento de espaços confinados é um ponto-chave para que detectemos os riscos e perigos existentes no local e também são informações que, caso ocorra um acidente, para que tenhamos uma estatística mais confiável. Então, o espaço confinado é aquele não projetado para ocupação humana contínua, que possui entradas e saídas limitadas e que existe a possibilidade de uma atmosfera perigosa. Essa possibilidade de atmosfera pode ser uma atmosfera já existente no local ou uma atmosfera que será é, ocasionada pela atividade dos trabalhadores. Alguns exemplos de espaços confinados, então, galerias, tanques, biodigestores, tubulações, silos, caixas d'água, ok? Então, e quando falamos de entradas dificultosas, nós temos esse exemplo, mas nem sempre a nossa boca de visita será num formato desfavorável ou um tamanho desfavorável, né? Existem bocas de visitas gigantescas, né? Mas a forma de realizar a abertura daquela boca de visita, ela é dificultosa, né? E de uma forma proporcional também para que pessoas sem condições de acesso possam adentrar o espaço confinado. Bem, os riscos que encontraremos dentro dos espaços confinados são diversos, né? Teremos riscos físicos por conta do ruído que será gerado pela atividade, o calor dentro do espaço confinado, altos índices de umidade, riscos mecânicos que geram, né, a probabilidade de quedas, esmagamentos, choques, incêndios e explosões, os riscos químicos, que são a presença de produtos tóxicos, asfixiantes ou inflamáveis, e riscos biológicos, né, urina e fezes de animais, poeiras que podem ser vetor de outras doenças e a presença de animais peçonhentos. Aqui um exemplo, né, de um espaço para treinamento em espaço confinado e perceberemos que é um espaço muito bem construído e que leva ali o aluno a situações bem desafiadoras. Então já vimos que a forma de acesso a esse espaço confinado é por um tubulão em diagonal. Então entrou por ele, não tem como sair pelo mesmo local, né? Obriga o aluno a prosseguir no exercício. E ele vai se deparando com locais estreitos, confinados, com baixa luminosidade e presença de água. Já vamos perceber também que o biotipo do profissional de espaço confinado é um biotipo bem específico, né?
Maravilha. Sobre os tipos de entrada, já havíamos adiantado essa informação, então existem as entradas perturbadas e não perturbadas. E aqui um bom exemplo desses dois tipos de entrada. Então nós temos um serviço a quente sendo realizado no porão de um navio, onde de um lado teremos um trabalho a quente, que é uma solda, e do outro nós temos um prevencionista, né? Que sempre que são realizados trabalhos a quente, precisamos prevenir incêndios. Notem que do lado que está sendo realizado o serviço, estamos contando com a presença de um exaustor. Então, o exaustor coleta os gases emanados pela solda e leva esses gases para fora do espaço confinado. Quando essa atividade for encerrada, os prevencionistas de incêndio devem permanecer no local por pelo menos meia hora. Riscos atmosféricos: gases tóxicos, inflamáveis e asfixiantes. Bem, sempre que analisarmos a periculosidade, né, quais são os riscos dos gases, sempre vamos olhar os seus riscos principais e riscos subsidiários. Por exemplo, um gás tóxico e inflamável é a mesma coisa que um gás inflamável e tóxico? Então pense nessa pergunta, daqui a pouco a responderemos. Para que essa informação, né, ela seja respondida com precisão, nós vamos observar a tia dos gases. Quem é a tia dos gases? É uma sequência de análise que faremos observando a sua toxicidade, a sua inflamabilidade e o seu potencial de asfixia. Todas as medidas serão em ppm. Então, quando forem gases e vapores, ppm é partes por milhão, e quando for poeiras, partículas por milhão. A explosividade será dada em LEO, então limite inferior de inflamabilidade ou limite inferior de explosividade. Relembrando a porcentagem dos gases presentes na atmosfera, né, no ar atmosférico. Então, 20,9% de oxigênio, 78% de nitrogênio, 1% de outros gases, né, 1,1% de outros gases. Também na atmosfera do espaço confinado, poderemos encontrar os riscos, né, a presença de poeiras, vapores, névoas e fumos. Bem, poeiras. Poeiras são substâncias sólidas em suspensão. Vamos relembrar lá o pentágono da explosão. Então, é a junção do triângulo do fogo com mais dois elementos. Então, triângulo do fogo, calor, combustível, comburente, este combustível em suspensão no ar e tudo isso confinado num espaço. Quanto menor a partícula dessa poeira, mais tempo ela permanece em suspensão, então a poeira demora a ser rebatida. E alguns exemplos: sílica, amianto, cereais, madeira, minérios, chumbo. E a poeira, ela se classifica quanto ao seu tamanho e o tipo de reação que ela pode causar no corpo do ser humano, né, no trato respiratório do ser humano. Então, quanto aos seus tamanhos, elas podem ser inaláveis, torácicas e respiráveis. Quanto à reação que vai causar no sistema respiratório, elas podem ser não fibrinogênicas ou inertes, ok? Ou fibrinogênicas. As poeiras fibrinogênicas vão alterar a estrutura, né? Vão alterar a elasticidade do pulmão, fazendo com que ele fique mais rígido e tenha dificuldade de expandir e contrair. Isso vai levar o nosso paciente a doenças respiratórias crônicas. O nosso sistema respiratório é formado por sistema
né, por trato superior e trato inferior, e existem poeiras que terão acesso ao trato inferior por conta do seu tamanho. As névoas. As névoas têm comportamento parecido com o comportamento das poeiras, no entanto, são materiais líquidos, né? Então, são líquidos em suspensão. De que forma? São microgotas em suspensão no ar, né? Então, esse líquido precisa ser atomizado, pulverizado, para que isso aconteça. Então, alguns exemplos, né? Pintura em spray e detetização. Fumos, normalmente originários de trabalhos a quente, aquecendo ou cortando metais e plásticos. Essas partículas, elas são oriundas de solda, corte a quente, fusão e outros trabalhos a quente. Os fumos, em sua maioria, são tóxicos e inflamáveis. Gases. Os gases são substâncias que em CNTP já se encontram nesse estado da matéria. Então, por exemplo, o oxigênio puro, o nitrogênio, o hidrogênio. Então, em CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, eles já se apresentam no estado gasoso. Vapores. Vapores são provenientes de líquidos. Em CNTP, ele deveria ser um líquido, mas por algum motivo ele está se apresentando na sua forma gasosa. Os vapores possuirão comportamentos muito parecidos com os gases, então a densidade, né, se é mais pesado que o ar, se é mais leve que o ar, se é um vapor inflamável ou se é um vapor tóxico, tudo bem? Então, eles terão esses comportamentos, características físico-químicas semelhantes aos gases. Então, alguns exemplos: vapor de gasolina, vapores de tintas. E temos outros produtos que também se comportam semelhante aos gases e névoas, por exemplo, né? Então, um deles é a neblina, que é a condensação de água evaporada próximo ao solo. As fumaças, que são provenientes de queimas e normalmente transportarão com elas vapores, gases e partículas sólidas. E o smog. O smog é uma poluição atmosférica que vai formar uma nuvem escura e venenosa. Um grande exemplo de smog é o Grande Nevoeiro de 1952, que ocorreu em Londres e matou mais de 12 mil pessoas. Foi um evento que, durante o inverno de Londres, um inverno muito rigoroso, muitas pessoas, né, para se aquecer, realizaram queima de lenha e carvão. E esse excesso de fumaça de lenha e carvão, né, em contato com a atmosfera fria do inverno londrino, não conseguiu se dispersar na atmosfera e ficou aprisionado rente ao solo. E isso causou a intoxicação de milhares de pessoas. Bem, então falando sobre qualidade de ar, qualidade de uma atmosfera, de um espaço confinado, nós sabemos que a composição do ar atmosférico normal é 20,9, e essa é a faixa ideal de oxigênio. Lembrando que a NR33, ela, ela diz que o supervisor pode liberar o trabalho em espaço confinado com uma variação de oxigênio de mínimo 19,5%, máximo 23%. Maravilha. Com essa informação, nós precisamos conhecer os equipamentos com, com os quais nós trabalhamos. Então, ok, a porcentagem de oxigênio no ar atmosférico é 20,9. No entanto, quando trabalhamos com alguns equipamentos, eles podem ter uma leve distorção na leitura, né? Uma leve divergência em relação a outros equipamentos. Um exemplo disso são os equipamentos da MSA. Notem que numa condição normal, ele traz a leitura de 20,8 de oxigênio para nós. Então, maravilha, estou trabalhando com um Altair 4X, eu já sei que esse equipamento tem essa característica e eu vou realizar a leitura, né, a aferição
na boca de visita do meu espaço confinado. E a leitura que eu encontro é essa: 20,7 de oxigênio, 0% de explosividade, 0 ppm de monóxido de carbono e 0 ppm de gás sulfídrico. Perfeito. Ao olharmos uma leitura como essa, o que você faria, né? Você, supervisor de espaço confinado? Você liberaria os trabalhos automaticamente? Então pensem a respeito e daqui a pouco a gente responde de volta a essa pergunta. Então, se você liberaria esse trabalho. E nós temos uma outra pergunta pendente que é se existe diferença de um gás tóxico e inflamável para um gás inflamável e tóxico. Bem, então essas duas questões serão respondidas agora, com a análise da tabela de Tia dos Gases. Essa tabela é a sequência de informações em que nós realizaremos a análise do produto que estaremos estudando. Tudo bem? Notem que ela reúne informações de toxicidade, inflamabilidade e asfixia. E nós sempre iremos analisar nessa sequência. Se o meu produto é tóxico, sim ou não, se ele é, o quanto ele é tóxico. Se o meu produto é inflamável, sim ou não, se ele é, qual o seu limite inferior e limite máximo de explosividade. Se ele não é nenhum dos dois, então agora ele será um asfixiante simples, ok? Maravilha. Como nós montamos essa tabela? Eu preciso localizar os produtos que eu desejo analisar, coloco ele na tabela, tudo bem? E agora eu vou buscar essas informações em diversas fontes de consulta. Então vamos pegar aqui o monóxido de carbono como exemplo. Então vou estudar o monóxido de carbono. Poxa, qual que é os limites, né, de tolerância na tabela americana, que é a ACGIH? Pô, achei. Então coloquei lá 125 no STEL, 25 no TWA. As mesmas informações agora na NR15. Então, opa, o produto que eu estou estudando consta na NR15? Sim. Onde estão os seus valores? 39 é o limite de tolerância, 58 o limite, né, o valor máximo. Beleza. IPVS, onde eu vou conseguir esses valores? Lá na antiga FISPIC dos produtos, que agora se chama FDS. Então eu vou na FDS, eu vou buscar lá a informação quanto o seu limite IPVS e o seu limite fatal. IPVS é imediatamente perigoso à vida e saúde, que é uma quantidade do produto que, se inalado, começará a trazer efeitos fisiológicos na nossa vítima, no nosso paciente ou trabalhador, como, por exemplo, dor de cabeça, náusea, tontura, dificuldade para respirar, etc. Tá certo? E valor máximo é aquela quantidade, desculpa, valores fatais, né? São aquelas quantidades em que um ser humano, ao inalar aquele gás, ele não consegue sustentar a vida. Tudo bem? Vai entrar em óbito. É na FDS também que, quando o meu produto é tóxico, eu vou conseguir a informação do seu nível de toxicidade. Ah, existem 4 níveis de toxicidade. 1 e 2 são os mais severos, 3 e 4 os mais brandos. Tá? Isso significa o quê? Quanto mais tóxico for o meu gás, menor será o seu limite de tolerância. Quanto menos tóxico for o gás, maior será o seu limite de tolerância. Então, produtos que possuem limites de tolerância muito altos, um valor muito alto, significa que o seu grau de toxicidade é baixo. Ou seja, eu posso respirar esse produto até uma certa quantidade, que será muito maior do que um produto mais perigoso, né? Vamos a alguns exemplos aqui, ó. Se continuarmos olhando aqui para o monóxido de carbono, o nosso limite de tolerância é 39. Mas se nós observarmos o gás sulfídrico, ele é 8. Opa, muito mais baixo. Se nós observarmos a mercaptana,
ele é 0,04. Opa, então a mercaptana é muito mais tóxica que o monóxido de carbono. Ok? Maravilha. Então, como nós responderemos aquela pergunta se o meu produto é tóxico e inflamável ou inflamável e tóxico? Eu vou pegar essa informação da tabela de toxicidade e vou comparar com a tabela de inflamabilidade, tá? Vamos ao nosso monóxido de carbono novamente. Um trabalhador sem proteção respiratória pode respirar até 39 ppm durante as suas jornadas de trabalho. Ah, maravilha, Rodrigo. Essa quantidade é fixa? Não. Esse resultado de 39, ele vem de uma equação, onde vai pegar os picos e as baixas de leitura e fará uma média. Quando ele encontra essa média, ele compara com o máximo que pode ter lá no dia a dia. Então, digamos que a minha média deu 39. Estou dentro do limite de tolerância? Estou. Então, está tudo bem. Ah, minha média deu 25. Opa, melhor ainda. Ah, peraí, agora a minha média deu 40. Então, você extrapolou o limite de tolerância, tá? E esses picos, eles são normais, tá? Em alguns momentos do dia eu estou respirando uma quantidade maior, em ppm, em partes por milhão, e numa certa hora do dia estaremos inalando quantidades menores. Isso é normal, é tranquilo, tá? Só que existe um valor máximo desse pico, que é 58. Então, essa quantidade de monóxido ela pode ir variando durante o dia, mas se atingir pico acima de 58 ppm, aí medidas administrativas e de engenharia serão necessárias. E aí, relembrando, IPVS é o valor que começa a trazer complicações clínicas no nosso paciente, que para o monóxido é 1.200, tá bom? E o fatal é aquele quantitativo que se um trabalhador, né, ou a nossa vítima, inalar essa quantidade de monóxido de carbono, o óbito é líquido e certo. Beleza. Vamos para a tabela agora de inflamabilidade. Nós estamos vendo que a inflamabilidade, né, o range de inflamabilidade do monóxido de carbono, ele é bem elástico. Ele é de 12,5% a 75%. Como assim? Misturado com o ar atmosférico, que possui 20,9 de oxigênio, se a quantidade de monóxido atingir 12,5%, ele está pronto para explodir agora. Até quanto de monóxido esse risco de explosão persiste, se ele continuar aumentando? Até 75%. Então, misturado com o ar, 12,5% a 75%, nós estamos dentro do range de inflamabilidade do monóxido de carbono. Se ele estiver misturado com o ar e encontrar uma fonte de calor, fechou as condições que ele precisava para explodir, tá? Então, 12,5 de limite inferior é um limite relativamente alto. É um gás inflamável, sim, mas ele é um gás seguro no seu no seu limite inferior. E agora vamos responder se esse gás ele é inflamável e tóxico ou tóxico e inflamável, tá? Então, olhem lá, para que ele possa explodir, eu preciso de 12,5%. Tudo bem. E para que esse gás mate um ser humano, quanto que ele precisa? 10.000 ppm. Convertendo esses 10.000 ppm em porcentagem, nós vamos encontrar o valor de 1%. Ou seja, com 1% de monóxido na atmosfera, essa atmosfera já é fatal. E ele só vai explodir com 12,5%. Opa, então a fatalidade ela vai chegar antes da explosividade durante o vazamento desse produto. Então a fatalidade, né, matar uma pessoa por envenenamento vai acontecer antes do risco de explosão. Então nós estamos falando de um gás tóxico e inflamável, porque o risco principal é a sua toxicidade. Tranquilos? E se fosse o contrário? Então vamos pegar um gás onde o seu limite de inflamabilidade é bem baixo.
né? Vamos pegar ali o butano. Olha só, o butano, o seu limite de inflamabilidade é 1,8, tá? Como é um limite muito baixo, significa que durante o seu vazamento, a probabilidade é que primeiro haverá explosão antes que ele chegue num nível de toxicidade ah, suficiente para matar uma pessoa. Então, agora, esse gás é um gás inflamável e tóxico. Tudo bem? Maravilha. Vamos observar agora o que acontece com o ser humano quando a quantidade de oxigênio vai diminuindo. Air off. Patty cake, patty cake. Watch out, Commander. Jameson and Dunham playing patty cake, sitting in a tree. K-I-S-S-I-N-G. First comes love, then comes marriage, then We're something. We're doing all right. Uh-oh. 25,000 feet. Ooh, those gloves now, man. That's crazy. I'm gonna take it something a little pretty slower. Dunham's getting all retarded, Jameson's still trying to go. They took him all the way up to 30. I did too. Maybe it's like a false confidence booster. 25. 25, 60. I can't see Son of James right now. I can see him over here a little bit. There he is. There it is. Yeah, go back to patty cake. What are you doing? Burke is over here busting up. Is it? Yeah. I'm gonna be in there. Jameson, he's retarded. There you go, Dunham. Keep doing it, Dunham. You go, Doug. You see this over here? You can't. It ain't like nothing. I think he's about to die. Dunham's still going. Dunham's doing pretty good. Yeah. He's getting confused. Sat Jameson up there and put all that. Breathe, Jameson, breathe. He's fucking tripping. Ok, então nós vimos aqui um teste que é realizado com pilotos da Força Aérea. Nesse teste é passado para eles um movimento simples e básico,
que eles devem realizar. Eles treinam esse movimento. Quando o avaliador percebe que está massificado ali, né, a memória muscular, então ele vai começar a reduzir a quantidade de oxigênio no ambiente. Os pilotos retiram a máscara, né, que está fornecendo suprimento de ar, e a quantidade de oxigênio vai sendo reduzida no ambiente. Tá? Vocês perceberam que chega a um ponto onde eles não conseguem mais realizar aquele movimento simples e, na verdade, o que está acontecendo ali são espasmos musculares involuntários. Tá? A NR33 ela estabelece que o mínimo de oxigênio no espaço confinado para que o trabalho seja autorizado é 19,5. Ok. E se tiver menos que 19,5? Se acontecer alguma coisa durante o trabalho e cair, por exemplo, para 18%, 17%, né? Quando que esses efeitos vão começar? Esses efeitos eles começam quando a quantidade de oxigênio é inferior a 15%. Tudo bem? Então, até 15% o ser humano ainda consegue raciocinar e reagir às situações. Abaixo de 15%, ele perde esse raciocínio lógico, ele perde a coordenação motora, ok? Se baixar de 10%, agora ele está totalmente indefeso. E se baixar de 6%, a vida não se torna mais sustentável, ok? And air off.
Bem, os nossos inimigos, então, no espaço confinado, na maioria das vezes, serão inimigos invisíveis, tá? Os gases, eles têm a propriedade de serem invisíveis e muitos deles inodoros. Então, ou seja, eu não enxergo o gás e também não sinto o cheiro dele, né? Ok, esse já é o primeiro grande perigo de toda essa situação. A segunda delas é a falta de percepção do avaliador, né, de quem está avaliando os riscos ali, de reconhecer que aquele local é um espaço confinado, tá? Então, muitas vezes, nós pensamos em espaços confinados, ambientes escuros, apertados, fechados, né, com pouca mobilidade. Mas olhem essa imagem, né? Nós temos aí uma grande abertura superior, né, que aparentemente fornece ali uma troca de ar de uma forma tranquila, de uma forma com qualidade, né? Mas nós vamos ver agora que isso, na verdade, é o vídeo de um resgate. Então já existem duas vítimas lá embaixo, existe um gás mais pesado que o ar, que se concentrou naquela parte mais baixa, e essas três pessoas estão indo resgatar os amigos. Só que qual o grande problema? Lembra que eu falei que a maioria da quantidade de vítimas são socorristas? E é o que vai acontecer nesse vídeo, tá? Os socorristas desceram despreparados para o que estava esperando eles lá embaixo. E eles se tornarão vítimas também. Então notem que o nosso vídeo ele começa com duas vítimas e se encerra com quatro vítimas, tudo bem? Então a falta de reconhecimento, a falta de preparo, a falta de planejamento fez com que duas pessoas a mais fossem vitimadas pelo produto que se concentrava ali no fundo desse porão, ok?
E o resgatista, ele tem que partir de algumas premissas para realizar o trabalho dele com qualidade, com segurança, tá? Então ele precisa de treinamento, ele precisa de conhecimento e ele precisa de equipamento, tá? Para que tudo isso dê certo. Nesse próximo vídeo, nós vemos que, ok, o socorrista desceu equipado para se proteger, né? Ele está com SCBA, está com máscara, até aí ok. Mas qual é o grande problema aqui? Ele desceu com uma única corda. E agora ele só tem duas opções, né? Tentar inventar alguma manobra para retirar essa vítima daí, ou desclipar a corda guia do EPI dele e conectar na vítima. E quando ele fizer isso e a vítima for içada, ele vai ficar dentro do espaço confinado sozinho e nenhuma corda de apoio para ele. Então também não é uma situação ideal. Não sei se vocês repararam, né? Mas a respiração desse bombeiro, né, desse resgatista, estava muito acelerada. Então, adrenalina, talvez um pouco de fadiga já, e isso vai aumentar o seu consumo de ar. Como ele desceu com uma corda só, se as pessoas que estão lá em cima demorarem no içamento dessa vítima, pode acontecer desse bombeiro ficar sem ar no cilindro. E se ficar sem ar no cilindro, pode acontecer dele se tornar uma outra vítima, né? Mas tem ali o apoio de uma escada. Eu acredito que essa escada aí é muito precária e não ofereça uma segurança 100%. Ele teria que escalar essa escada sem uma linha de vida, porque a vítima já foi içada com a única corda que ele tinha. E tem gente, né, que brinca com a própria vida. Ah, Notem aqui que é um trabalho de pintura de um espaço confinado, um tanque. O operário não tem proteção respiratória e eles estão trabalhando na apneia. Qual que foi a maravilhosa ideia que eles tiveram? Respira aqui fora, prende o ar, desce pela escada, pinta rapidinho e sobe correndo na apneia. Ok? Então, uh, ficou óbvio aqui que o risco é muito grande, né? A probabilidade de um deles apagar lá embaixo. É muito grande. Tudo bem? Tranquilos? Voltando a falar um pouco sobre explosividade, então lembrando, o que pode causar explosão no ambiente confinado? Gases, vapores, névoas, poeiras, neblinas, smog, fumos. E encontrando calor, a explosão pode acontecer.
Então, o primeiro vídeo foi explosão de um gás, aqui explosão de poeira. Agora vamos insuflar o ar. Todos esses dois primeiros vídeos sobre explosão foram em laboratório, mas elas podem acontecer no dia a dia, no ambiente de trabalho. Yeah. There goes. Ok? Vimos agora um vídeo de explosão de pó e agora um vídeo de explosão de vapores. Tem um parceiro aí que parece que come bem, mas não entende muito. Mas vai ser um desafio aqui. Não entende muito de vamos ver. Tudo bem? Vamos ligar no botão seguinte. Daniel, o que seria essa peça às 9 horas e 46 minutos? O que seria essa peça inteira de carne? Meu pai do céu. Parece, não é um cocofilé isso, né? Não ri assim, não pode respeitar ali que é meu parceiro. Vai ser Cara é grande, né? não é um congratulado. Aqui temos uma alcatra inteira. Temos uma alcatra inteira, que na verdade é uma alcatra que tem grudada nela alguns outros cortes. Pode ser grande. Mas eu acho que assim, a questão de uma ponta de peito bem feita, uma costela. Então tivemos a oportunidade aqui de mostrar a todos vocês que todos os resultados obtidos em laboratório acontecem também na vida real quando o operador não cumpre as regras de segurança ou quando situações perigosas passam desapercebidas nas análises de risco, ok? Falando sobre os tipos de medições, então, para que essas situações não aconteçam, né? Nós temos as medições para liberação, que é aquela primeira medição realizada pelo supervisor, que irá liberar os espaços, os trabalhos em espaço confinado. E nós temos o monitoramento constante, né? Então, assim que o supervisor realizou as medições atmosféricas, definiu que a qualidade do ar dentro do espaço oferece requisitos de segurança mínima, ele autoriza o trabalho no espaço confinado e quando os trabalhadores adentrarem ao local, eles levam com eles, né, um outro detector para durante a atividade, se algo acontecer, se aquela atmosfera se modificar para pior, trazendo riscos aos operadores, o detector irá alarmar. Quando o detector acusar algum perigo, então ele vai fazer o quê? Ele vai disparar os seus alarmes visuais, sonoros e vibratórios. Tudo bem? Nesse momento, o trabalhador não tem que se preocupar em olhar para o detector para ver o que ele está acusando. O ideal e o mais certo é que ele abandone o local imediatamente. E lá fora é que nós faremos uma verificação da leitura do equipamento para ver o que ele acusou.
Então, sobre as regras de medição, eu tenho que primeiro identificar se o meu espaço confinado é um espaço vertical, predominantemente vertical, ou se ele é predominantemente horizontal, tá? Isso vai fazer com que a técnica de verificação seja diferente. Por exemplo, num espaço vertical, eu tenho que realizar medidas que não deixem lacunas, tá? Então, por exemplo, eu não posso, num poço de 30 metros de profundidade, realizar uma medição na boca de visita, uma a 15 metros e uma a 30 metros. Ah, mas as normativas sugerem pelo menos 3 medições. Eu fiz as 3. Você fez, mas você deixou grandes espaços sem verificação. Então, o ideal é que eu divida em porções menores e realize mais verificações, mais medições, o tanto quanto for necessário para garantir a segurança dos trabalhadores, tá? Então, numa situação como essa da imagem, o ideal seria pelo menos aí umas 6 a 8 medições em alturas diferentes. Já quando nós temos túneis horizontais, né? Então o meu espaço confinado ele é mais horizontal. Essa medição ela é feita a cada 1,20 m. Então eu realizo ela onde eu estou, caminho 1,20 m e realizo uma nova medição. Em que sequência? A primeira na altura do meu limiar de odor, que seriam as minhas narinas, e a segunda pode ser em cima ou embaixo, e a terceira também, em cima ou embaixo. Então, por exemplo, fiz no meio, fiz em cima, fiz embaixo. Ou então, fiz no meio, faço embaixo, faço em cima. E avanço mais 1,20 m. Tranquilos? Vamos a alguns modelos de detectores de gases bem comuns aí no nosso dia a dia. Nós temos aqui o Drager 8000 e o MSA Altair 4X. A MSA ela já tem o i5X, tá? Que tem mais opções e mais tecnologia do que o 4X. Nós vamos compará-los agora. Bem, qual que é a vantagem do 4X? Ele é um trator, tudo bem? Aguenta pancada, aguenta trabalhar em ambientes mais hostis, tem uma resistência à queda de até 6 metros, submersão de 1,5 m por 30 minutos, tá? Ah, todos eles possuem aí o alarme de homem morto, né, que foi modificado agora para alarme de homem caído. Já o Drager, ele não tem toda essa robustez semelhante ao MSA, mas ele traz outras vantagens, né? Ele faz leitura de 8 gases. Quando vocês adquirirem ele, ele vai vir com os 4 gases padrões, tá? E aí ele tem slots para que você adicione até 8 leituras. Ele tem bomba integrada, que mede até 45 metros de profundidade, o da MSA são 40. Ele tem conectividade com aplicativos, né? Então você consegue mandar o equipamento, né? o multigás com o operador, e essas informações são transmitidas para o seu celular ou para um tablet, tá? Então ele tem uma conectividade maior. E, por exemplo, existem equipamentos igual o Blackline, né? O Blackline ele tem muito mais funções do que um multigás normal. Então ele possui GPS, você consegue inserir nele 2 chips de celulares, tá? Então ele consegue trabalhar com 2 operadoras diferentes, garantindo uma qualidade de sinal melhor. Por ser GPS, a central que coordena esses equipamentos, ela consegue saber onde o equipamento está, né? Então onde o profissional está, consegue fazer um monitoramento remoto, consegue alterar os padrões de leitura do equipamento remotamente, tá? Por ter chip de celular, é possível atualizar o software do equipamento sem a necessidade de levar para a central de manutenção. Ele tem conexão Bluetooth, então pode ser
ah, pode ser as suas informações replicadas a estações de repetidoras, tá? Ele tem sinal de rádio, então eu consigo conversar com as pessoas da central de comando. Eu posso mandar mensagens de texto e já existem mensagens pré-programadas nele. Então, socorro, preciso de ajuda, estou com dificuldade, tá? Então tem algumas mensagens pré-programadas. Ele também tem a bomba integrada para 45 metros, né? E ele tem essa vantagem do suporte técnico online. Tudo bem? Então esse é o Blackline, um ótimo equipamento. Todos eles, no dia que nós formos utilizar o equipamento, devem passar pelo bump test. Então essa é a estação de bump test do Blackline. Ok, então esse foi o bump test de um detector Blackline. Não é muito diferente das outras marcas. Bem, esses detectores trabalham com sensores, e esses sensores podem ser eletroquímicos, infravermelhos ou catalíticos. Tá? Os eletroquímicos, eles encontram aquele agente químico e reagem com ele. Tá? E essa reação com aquele agente químico consegue quantificar a, o ppm daquele agente presente na atmosfera. Tá? O infravermelho. O infravermelho ele vai fazendo leitura como se fosse uma cromatografia. Né? Então, toda hora que uma molécula de um gás passa na frente desse feixe de luz, ele vai liberar uma tabela de cores, né? Uma refração de cores. Se aquela refração de cor bater com a que ele está programado para ler, opa, achei o meu agente químico no ar. Se a refração de luz, né, o padrão de cores, for diferente do que ele foi programado, ele entende que aquele gás não é o gás que ele está procurando. Então, normalmente,
os leitores de infravermelho, eles são específicos para um gás, tá? Ele está programado para achar somente aquela molécula. Os eletroquímicos, dependendo da substância que está no ar, pode reagir com o sensor e causar uma leitura um pouco diferente do que nós estamos procurando, tá? Já os sensores de explosividade são as pontes de Wheatstone, né? Que é esse circuitinho que nós estamos vendo na imagem aí. Ela detecta o gás através da queima. Então o gás entrou no sensor, houve a queima lá dentro. Então pela quantidade de queima, nós vamos estabelecer qual que é a porcentagem do léu que nós estamos. Lembrando que a NR33 adota a liberação até 10% do léu, mas boas práticas de segurança dizem que nós não devemos adentrar espaços confinados com essa porcentagem de léu. Então, o ideal é sempre trabalhar com zero. Então, aqui mais uma imagem dos detectores que nós citamos aqui. E quando localizarmos, né, quando identificarmos atmosferas incompatíveis com o trabalho, o ideal é que realizemos ventilações. Os esquemas de ventilação natural que utilizamos para prédios, residências, eles são praticamente ineficazes nos espaços confinados. Por quê? Porque as bocas de visita, na maioria das vezes, não foram concebidas para esse tipo de ventilação, tá? Então, normalmente, precisaremos realizar ventilações forçadas, ou insuflação de ar, ou exaustão. E relembrando, né, a posição dos equipamentos, ela é imprescindível para o sucesso da operação. Então, notem que na imagem da esquerda, né, a captação de ar está recebendo interferência do gás que está saindo do espaço confinado. Então, isso faz com que o gás contaminado recircule dentro do espaço confinado e não haja uma boa limpeza. Então, na imagem 2, o que foi feito? Uma extensão da manga para que os poluentes do espaço confinado consigam se dispersar na atmosfera e a nossa ventilação ser adequada. Lavagem e drenagem, então são normalmente com produtos líquidos, tá? Então após a lavagem, provavelmente necessitaremos de uma drenagem desse líquido que foi utilizado. Purga de gases e vapores, então quando eu utilizo vou acessar um tanque que armazena gás ou vapores, né? Então tinha líquido inflamável lá, nós fizemos a drenagem do líquido, mas sobrou uma grande quantidade de vapor. Então tudo isso precisa ser purgado. A inertização pode ser feita com nitrogênio, argônio ou dióxido de carbono. Lembrando, para atmosferas explosivas, não podemos inertizar com dióxido de carbono. Por quê? Porque o disparo de dióxido de carbono gera eletricidade estática. E essa eletricidade estática pode provocar uma explosão. Então, é um fato até curioso, né? Uma inertização feita com um gás inerte gerar uma explosão. Bem, e quando nós vamos chegar na decisão de utilização de respiradores? Isso será necessário quando todas as outras medidas foram ineficazes, né? Então, eu não consegui eliminar o risco, a minha tentativa de redução de risco
não foi adequada, ainda estamos em níveis preocupantes, então agora eu vou barrar no trabalhador. E aí nós temos diversos tipos de respiradores no mercado. Nós temos as máscaras PFF, nós temos os respiradores com filtro único, nós temos respiradores full face, nós temos respiradores com adução de ar, né, fornecimento de ar, nós temos o SCBA, nós temos o ar mandado, então é uma série de vários tipos de respiradores. E qual que será o ideal? Para essa escolha, eu preciso responder algumas perguntas. A primeira é: o oxigênio está ok? Se sim, eu posso partir para a próxima pergunta. Se a resposta for não, então a adução de ar é obrigatória. Então, ou o SCBA ou o ar mandado. Próxima pergunta: eu conheço o agente agressor? Se a resposta for sim, eu posso ir para a próxima pergunta. Se for não, adução de ar, SCBA ou ar mandado. Eu consigo quantificar esse agente? Se a resposta for sim, nós iremos para a próxima pergunta. Se for não, a adução de ar, SCBA ou ar mandado. Ele está acima do limite de tolerância? Se a resposta for não, significa que não precisa de máscara nenhuma. Ele pode trabalhar sem a máscara, certo? Porque não está acima do limite de tolerância. Por exemplo, o monóxido de carbono. O oxigênio está ok? Sim, está ok. Conheço o agente? Sim, é monóxido de carbono. Consegui quantificar? Sim, está em 25 ppm. Ele está acima do limite de tolerância? Não. Precisa de máscara? Não, não precisa. Tudo bem? Agora, se a resposta for sim, ele está acima do limite de tolerância, vamos à próxima, que é: ele está no seu limite PVS? Se a resposta for não, significa que as máscaras filtrantes podem ser utilizadas. Se a resposta for sim, significa que elas não podem. Por quê? Por estar no nível IPVS, provavelmente elas vão saturar muito rápido. Então, se estiver no nível IPVS, qual que é a minha opção? A adução de ar, ou SCBA, ou o ar mandado. Ok? Beleza. Então, temos que conhecer sempre o quê? O nível de exposição do agente que estamos analisando. Tá? E qual que é a via de absorção. Um grande problema que as nossas legislações trazem é que a nossa tabela de limite de tolerância ela está baseada única e exclusivamente na inalação do produto. Ela não prevê, né, a absorção pelos olhos, pela pele, tá? Pelo contato com a saliva. Então, nós estamos dentro de uma pluma de um gás. Esse gás se combina com a minha saliva e quando eu engulo a saliva, eu estou ingerindo esse produto, tá? A nossa tabela de tolerância, ela observa apenas a inalação do produto. E para que eu escolha o equipamento de proteção respiratória certa, né, o equipamento de proteção respiratória adequado ao trabalhador, ao tipo de produto e à quantidade do produto, eu tenho que saber exatamente quem é esse produto. E como nós fazemos isso? Pelo nome do produto? Não, não é pelo nome, é pelo número CAS. Por que não pelo nome? Porque existem produtos que possuem nomes parecidos ou nomes quase que similares. E isso pode induzir a pessoa que está selecionando o EPI ao erro. Então, o ideal é que nós utilizemos o número CAS, que é como se fosse o CPF do produto químico. Tá? Por esse número, e cada um tem o seu número específico, não haverá erro na seleção dos equipamentos. Sobre tabelas e documentos para utilizar, né, para escolher essas proteções respiratórias, então eu havia citado que nós podemos utilizar o manual da Fundacentro ou a tabela NIOSH, que é uma ótima ferramenta também. E aqui nós vamos a um exemplo, né? Vamos pegar aqui um certo produto, pegamos aqui o número CAS dele, vamos analisar quais são os valores máximos de limite de tolerância e IPVS.
Ele vai indicar para a gente qual o melhor modelo de máscara, tá? Essa é uma tabelinha de um fabricante, né? Então, nós localizamos o produto, conferimos o número casa, é esse mesmo, fizemos o quantitativo, percebemos que o que nós temos aqui presente na atmosfera está acima do limite de tolerância, mas abaixo do limite PVS, e aí ele vai indicar para mim o melhor tipo de máscara. Essas são máscaras onde elas são apenas filtrantes, elas não oferecem ar, né? Se ela for P1, P2, P3, são máscaras onde eu conecto o filtro nela. Se for PFF1, PFF2 ou PFF3, a própria máscara é o filtro. Bem, de que forma nós vamos avaliar a utilização desses equipamentos? Eu tenho que levar em conta também a atividade do trabalhador, se ela é leve, média, pesada ou extrema, e quanto tempo o trabalhador ou o emergencista permanece naquela área, né? Se a atividade dele é rotineira, não rotineira ou emergência e resgate. Com todas essas informações, nós vamos jogar o que nós temos nessa equação. Então, qual é a concentração do meu contaminante na atmosfera e qual é o seu limite de tolerância. Através do resultado, nós vamos escolher qual que é o melhor equipamento de proteção. Tá? Então, por exemplo, coloquei lá a minha concentração de atmosférico dividido pelo limite de tolerância e o meu resultado foi 100. Opa, se foi 100, eu preciso de um respirador de peça facial inteira, é uma full face, tudo bem? E ela vai ter conectado na sua extremidade um ou dois filtros, perfeito? Opa, o resultado agora foi 1000. Se foi 1000, o que eu preciso? Ou de um SCBA, que é a máscara full face com fluxo contínuo, ou demanda por pressão positiva, que seria o ar mandado. Sempre que trabalharmos com ar mandado e com SCBA, muitas informações, muitos cuidados teremos com os equipamentos que carregam esses cilindros, né, que comprimem esse ar. Um deles é a filtragem desse ar constantemente, né? Então esse compressor precisa de filtros, mas ele também precisa retirar a umidade do ar. O ponto de orvalho deve ser muito baixo, porque eu não posso transportar ar para dentro do cilindro por dois motivos. O primeiro é que ele pode causar uma contaminação do cilindro por formação de mofo, né, dentro daquele equipamento. A outra é que quanto mais úmido for o ar e eu utilizar aquele equipamento dentro de um incêndio, por exemplo, aquele ar úmido vai causar sérias queimaduras nas vias aéreas do bombeiro. Então aqui o exemplo das PFFs. E a diferença principal entre elas não é só a quantidade de produtos que elas filtram, mas também a eficiência, né? A PFF1 tem uma eficiência de 80%, né? Então 20% de contaminante vai acabar passando pela máscara. A 2, 94%, permitindo que 6% do contaminante passe pela máscara. E a PFF3, 99%, deixando apenas 1% de contaminação. Aqui nós temos os elementos filtrantes tipo P. Então notem que ele protege a parte respiratória, mas os olhos ainda não. Um respirador 1/4 facial. Um respirador semifacial. E todos eles aceitam filtros P1, P2 e P3. Aqui uma máscara PFF. Aqui os respiradores faciais inteiros, muito conhecidos como full face. Neste, o elemento filtrante fica separado da máscara. Respiradores com fluxo de ar. Ar mandado. E o ar mandado ele pode vir de cilindros, uma bateria de cilindros, igual
essa imagem à esquerda dos cilindros amarelos, ou eu posso utilizar o ar comprimido da linha da empresa passando através de um filtro móvel. Então, essa imagem inferior aí no centro da tela é um equipamento que é um filtro que eu levo para o local de trabalho, conecto o ar comprimido da empresa, ele vai passar por esses filtros e eu consigo enviar ar para o meu trabalhador. Notem que ele tem 3 saídas, então eu consigo mandar 3 linhas de trabalho. Todo equipamento de ar mandado deve possuir um cilindro de emergência. Então, como no ar mandado nós temos a possibilidade de engatar 90 metros de mangueira, numa emergência para esse trabalhador retornar enrolando 90 metros de mangueira, isso vai atrasar muito a sua saída e provavelmente colocar ele em alto risco. Então ele vai desconectar a mangueira que envia ar, vai abrir o cilindro de emergência, que é um cilindro de 2 litros, e vai realizar a fuga do espaço confinado. Os nossos SCBA, se ele for para trabalhos acima da linha d'água, é o SCBA. Se ele for para trabalhos abaixo da linha d'água, é o SCUBA. Então ele ganha a letra U por ser o underwater, né? Ele pode ser submerso. Aqui uma imagem dos compressores que carregam esses cilindros. Então eles já são dotados de filtros. A tabelinha sobre ponto de orvalho. Aqui uma outra imagem de compressores. Então esse tipo de compressor ele carrega 2 cilindros por vez, né? O motor, né, o compressor não está mandando ar diretamente para cá, para essa estação, ele carrega aqueles cilindros maiores lá atrás, né, que são as cascatas, e enchendo as cascatas daquele cilindro maior, o ar respirável vem para essa estação de carregamento. Aqui alguns modelos de SCBA de marcas diferentes, né? Então, à esquerda nós temos um MSA, ao centro um Scott e à direita um Drager. E olhando de frente, notaremos diferença também nas máscaras full face, né? Nos seus campos de visão e modelos de segundo estágio. Existem 2 formas básicas de vestir esse equipamento. Um deles é tipo mochila e o outro sobre a cabeça. O primeiro foi
Então, o primeiro vídeo foi a técnica de vestimenta como se fosse uma mochila, o segundo sobre a cabeça. Então, os nossos equipamentos são compostos pelo suporte do cilindro. Alguns modelos possuem eletrônica, outros são mais simples. O cilindro em si, a mangueira de alta pressão, a válvula de primeiro estágio, segundo estágio, que é a válvula de demanda, e a máscara. A válvula de primeiro estágio, ela fica conectada diretamente no cilindro e ela já é uma válvula redutora de pressão. Ela vai reduzir a pressão que está sendo enviada ao sistema. Então, por exemplo, o cilindro tem 300 bar ou 4.500 PSI. A válvula de primeiro estágio já dá uma reduzida no ar que está sendo enviado para o sistema. A válvula de segundo estágio vai adequar a pressão à quantidade de ar que o nosso bombeiro precisa, tá? Então, nós podemos trabalhar com pressão positiva ou pressão negativa. Na pressão positiva, o ar só vai ser liberado quando o profissional realizar o movimento de inspiração. E na pressão positiva, sempre haverá ar na máscara. Então, independe do bombeiro estar puxando o ar ou não, a pressão dentro da máscara sempre será positiva. Quando escolher uma ou quando escolher outra, né? A pressão positiva ela é indicada quando nós estamos falando de contaminantes muito agressivos, onde qualquer pequena quantidade desse contaminante que conseguir penetrar pelas laterais da máscara pode causar uma intoxicação do nosso profissional. Então trabalharemos com pressão positiva, porque essa pressão positiva sempre permanecerá, sempre garantirá que a máscara não seja invadida por contaminantes. Aqui uma full face com utilização de filtros. Então, quais são algumas condições que darão restrição de entrada para a gente? O que é restrição? Pode entrar desde que utilize tal equipamento, né? Então, eu estou restringindo uma condição de entrada. Então, existem gases contaminantes em quantidades de PVS, tudo bem?
Então, vamos utilizar, por exemplo, o SCBA para que a entrada seja possível. Ah, mas agora a nossa operação é insalubre, ela vai gerar uma concentração grande de contaminantes. Então, qual seria a nossa restrição? Pode ser feito a atividade desde que se utilize insufladores ou exaustores de ar. Tudo bem? E isso pode estar associado à utilização de proteções respiratórias simultaneamente. Outra delas é a deficiência de oxigênio, onde vai exigir do trabalhador a utilização de equipamentos de adução de ar, então um SCBA ou um ar mandado. Já sobre condições impeditivas, são aquelas onde o trabalho não poderá ser realizado em hipótese alguma, somente depois que esses problemas forem sanados. O primeiro deles, então, é o excesso de oxigênio, que pode potencializar a ocorrência de uma explosão, a presença de gases e vapores inflamáveis, ou, se eu não sei o motivo ainda, quando começarmos a realizar as aferições, os alarmes do meu multigás dispararem, tá? Então, o alarme de monóxido, de sulfídrico ou de explosividade, ou excesso e falta de oxigênio, qualquer alarme desse que for acionado no meu multigás, ele criará uma condição impeditiva dos trabalhos. Bem, sobre os nossos personagens, nós já vimos isso na aula de NR, né? Mas vamos só repassar aqui. Então, nós temos o trabalhador treinado, que recebeu o treinamento de NR, mas ainda não pode trabalhar. O autorizado, que é aquele que agora realizou o treinamento e tem o ASO em dia. O PH, que é o profissional habilitado. Supervisor, vigia, operador. E faltou aqui o nosso responsável legal. Sobre as cargas horárias de treinamento, então, supervisor 40 horas. Ele é responsável por emissão, encerramento, validade e salvaguarda dos documentos. O vigia, carga horária de 16 horas. Os operadores, carga horária de 16 horas. E, por fim, a equipe de resgate, que além do treinamento de NR33, precisam dos treinamentos, né, da classificação pela NBR 16710 em níveis de resgate, nível 1, nível 2 e nível 3. Tudo bem? Então, maravilha, encerramos essa última aula sobre NR33, lembrando que, né, o melhor resgate é aquele que nunca precisou acontecer. Maravilha? Espero que todos estejam bem, que tenham gostado da aula. Lembrem que através dos canais de comunicação estaremos aguardando lá possíveis dúvidas, participações e sugestões. Muito obrigado e até a próxima.